Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Todos os anos, o imposto de renda toma as manchetes de noticiário de todo o país. Afinal, a declaração do IR é obrigatória para grande parte da população. Quem não fizer pode ser acusado de sonegação fiscal, receber multa e até perder direitos, como participar de concursos públicos e ser impedido de tirar passaporte. Com todo esse apelo, é preciso estar atento aos prazos e às informações que são declaradas à Receita Federal, para não haver erros. Nesse ano, o IR traz novidades que podem impactar a forma de fazer a declaração. Entre elas, podemos citar o aumento dos limites de rendimentos tributáveis e da faixa de isenção salarial, que não eram alterados desde 2015. A opção de declaração pré-preenchida pela própria Receita Federal, a necessidade do número do CPF em caso de dependentes e a mudança na tributação de bens do exterior ou offshores, investimentos em fundos fechados. Além disso tudo, também surgem dúvidas sobre como declarar determinados rendimentos provenientes, por exemplo, de atividades profissionais online ou no formato do empreendedor individual, chamado MEI. Diante de tantas dúvidas e novidades, contar com um profissional da contabilidade pode fazer toda a diferença na hora de fazer a declaração do imposto de renda, pois diminui as possibilidades de erros nas informações enviadas à Receita e evita tanto a perda de prazos como imprecisões em relação à isenção do imposto. Para ajudar os contribuintes a não se enrolarem com as suas declarações esse ano, o podcast do CRCSP entrevistou o conselheiro e coordenador da Comissão de Normas Técnicas da área tributária do Conselho, Renato Prônio Teixeira da Silva. Contador especializado em controladoria e finanças empresariais, Renato Prônio possui mais de 30 anos de experiência no setor contábil nacional e internacional. É empresário contábil, professor universitário e é fonte de entrevistas sobre imposto de renda para grandes veículos de mídia. É um prazer tê-lo aqui no podcast, Prônio. Muito obrigado, Eduardo. Prazer novamente. O espaço dado aí pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. E estou aqui para poder ajudar, poder tirar as dúvidas, esclarecer com detalhes aí todas as questões aí dessa declaração de imposto de renda, mais uma temporada aí que está por vir. Excelente, Bruno. Então, para começar, a gente gostaria de perguntar quais são as novidades, para 2024, O que você destacaria para o contribuinte ficar de olho? De novidade, Eduardo? Basicamente, nós estamos falando aí do aumento, de alguns limites de rendimentos que, para você saber o que você é obrigado a declarar, quem são as pessoas obrigadas. Então, nós estamos falando aí de rendimentos tributáveis, que ele teve um aumento significativo, passando para R$ 30.639,90 para rendimentos tributáveis. Então, as pessoas que não têm esse rendimento, elas ficam desobrigadas. Rendimentos isentos e não tributáveis, ele também subiu, e ele subiu significativamente. Até o ano passado, ele era de R$ 40 mil. Agora, rendimentos acima de R$ 200 mil, de isentos e não tributáveis, são obrigados a declarar. Também houve um aumento para quem faz atividade rural, quem tem aquela atividade de produção rural ou algo do tipo, você teve um aumento passando para R$ 153.199,50. Quem também, às vezes, não atingiu esse rendimento de receita, mas se utilizou da compensação de prejuízos de exercícios anteriores desse resultado da atividade rural, também é obrigado a declarar, Eduardo. Então, tem que ficar atento, que às vezes a pessoa acha que a receita bruta não atingiu, não é obrigado, mas se ela utilizou de compensação de prejuízos, já basta e ela acaba entrando. Um aumento também significativo que teve foi da declaração de bens e direitos. Até o ano passado era até R$ 300 mil a isenção, agora ela subiu para R$ 800 mil.
Dentro dessas informações também, as pessoas também me perguntam a respeito de bolsa de valores, né? E tem uma regrinha também para quem tem bolsa de valores, quem é obrigatório. Operações superiores a R$40 mil por mês de venda, você acaba sendo obrigado a declarar. Ou, inferior a isso, que teve algum tipo de incidência de imposto em algum determinado mês. Você tem que, de fato, declarar. Essas são as mudanças que tiveram, mas também tiveram coisas novas que surgiram nessa nova declaração, que é a publicação da lei que teve no final do ano passado, a 14.754 de 2023, aonde agora, a partir deste ano, os contribuintes precisam declarar e trazer a valor presente os seus investimentos que têm no exterior. Então, é uma regrinha aí nova, né? Muitas pessoas ainda não sabem como fazer, e a gente vai conversar, bater um papo a respeito nesse podcast. A restituição continua a mesma coisa, então você tem este ano 5 lotes de restituição, que começa o primeiro em 31 de maio e termina o último em 30 de setembro. E eles dão sempre preferência para deficientes, idosos, professores, pessoas que possuem algum tipo de moléstia grave, quem faz o pedido do crédito através de Pix. Isso daí são condições em que a Receita acaba colocando você nos primeiros lotes. Então, Eduardo, além dessas questões, também a Receita Federal está possibilitando você poder entregar a sua declaração através do programa da declaração pré-preenchida. Você que tem senha GovBR ou certificado digital, você pode acessar o portal do ECAC da Receita e já verificar as informações já pré-preenchidas, conferi-las e informar as demais informações que ainda não vieram de forma pré-preenchida. É importante, Eduardo, cada vez checar essas informações, né, conferir antes de entregá-las, porque você pode ter algum tipo de divergência de informações. A questão também importante é o prazo. O contribuinte ele tem que ficar atento, porque só até o 31 de maio é o prazo limite para você entregar essa declaração com todas essas informações, ainda mais falando de novas informações que precisam ser inseridas e às vezes o contribuinte ainda não tem elas na mão. Então, é importante para não ultrapassar esse prazo e acabar incidindo em multa pela não entrega atrasada depois de 31 de maio. A multa mínima é de R$ 165,74 e ela pode variar um percentual sobre o imposto devido para aqueles que têm imposto a pagar na apuração de ajuste anual. Perfeito, Prony. E por que algumas mudanças, né, como o aumento dos limites de rendimento e da faixa de isenção, por exemplo, demoraram tanto para sair? Né, como a gente falou na abertura, parece que foi em 2015 a última atualização, né? Exatamente. Na verdade, assim, o que o governo está fazendo? Ele tá fazendo um ajuste na primeira faixa dos rendimentos, né, tributáveis, que é da tabela progressiva. Não é bem um ajuste na ordem que nós precisamos, porque a inflação está aí, o aumento dos preços estão subindo e a tabela ela não está acompanhando nessa mesma velocidade. O governo está fazendo um acompanhamento dessa primeira faixa, que é a faixa da isenção, e ela vai trazendo o que ela quer abordar. Ela quer trazer contribuintes que possuem até 2 salários mínimos, ele fica isento de pagar imposto. Então, a cada alteração do salário mínimo, você acaba mudando essa tabela, a primeira faixa, porque as demais faixas elas continuam nos seus números normais. Para você, aquele contribuinte que tem uma baixa renda, ele acaba não tendo uma dedução de imposto de renda, uma vez que ele ganha um valor muito baixo para que haja essa dedução do imposto sobre a sua renda. Para vocês terem uma noção, no começo de 2023, de janeiro a abril, esse limite de isenção mínima, primeira faixa,
ela era até R$ 1.903,98. De maio de 23 até janeiro de 24, ela subiu para R$ 2.112. E agora, a partir de fevereiro de 2024, ela aumentou para R$ 2.259,20. É importante que, como eu falei, o governo busca uma forma de que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos tenham essa isenção. Então, as pessoas que optarem pelo desconto simplificado, elas vão ter uma redução do salário, 2 salários mínimos, de R$ 564,80 para este ano de 2024. E aí você vai entrar na isenção e não pagar nenhum imposto mensal sobre essa sua renda mínima de 2 salários. Nós separamos algumas dúvidas, né, enviadas por alguns seguidores do Conselho, né, nas redes sociais. A gente abriu uma caixa de perguntas, né, durante as últimas semanas, e aí alguns deles mandaram algumas dúvidas, né? Então a primeira pergunta é o seguinte: como declarar bens no exterior e offshores a partir desse ano? É uma excelente pergunta, Eduardo, porque essa é a mudança que teve mais impacto na declaração deste ano. A gente estava falando que dessa lei que saiu no final do ano passado, 14.754, em que ela trata exatamente sobre esse tema. Residentes fiscais aqui no Brasil que possuem investimentos, aplicações e tudo mais, qualquer tipo de bens que sejam de natureza no exterior, seja ele adquirido na sua pessoa física ou adquirido através de uma empresa, que é o caso aqui, uma offshore, também pode ser uma LLC, uma BVI, uma trust. Você precisa agora informar o que essas empresas possuem de investimento e trazer a valor presente. Então, é uma mudança bem significativa, porque o governo quer enxergar qual é o investimento que você, residente fiscal aqui no Brasil, possui lá fora. É interessante, Eduardo, porque você, no seu ano a ano que já vem sendo feito, as pessoas que têm investimento, elas vão trazendo sempre lá no ativo o capital investido, o seu preço de custo investido, e vem trazendo ele até essa presente data. Agora, você vai ter uma opção a mais quando acessar esse ativo lá na sua ficha de bens e direitos, aonde você vai fazer uma opção. Qual é o regime que você vai adotar de declarar esses bens lá fora? Então, você vai ter a opção de regime transparente ou regime opaco. Como que funciona? Regime transparente é onde você vai dizer bem a bem que você tem dentro de uma offshore, quais são os investimentos que você tem lá, e trazer eles a valor de custo, quanto que você investiu nesses ativos que estão dentro dessa offshore. Por esse regime, você tem a opção de pagar o imposto no momento que você vendê-los. Por quê? Porque você já foi transparente, que é o próprio nome do regime. Você vai mostrar exatamente quais são os investimentos que você possui dentro dessa offshore. E aí o governo vai esperar que você pague o imposto só no momento da realização do mesmo, uma venda, que é o caso, um resgate de um investimento financeiro. Se você optar pelo regime opaco, você não precisa dizer quais são os ativos, os investimentos que você tem dentro dessa empresa. Porém, você tem que atualizar, então, o montante do patrimônio, o total desse investimento, quanto que ele vale em 31 de dezembro de 2023. E lá já fazer o pagamento do imposto, caso esse investimento ao valor presente, ele seja superior ao valor que você, de fato, investiu, teve o desembolso financeiro, né? Essa opção já tem que fazer agora. E aí você tem a opção, no momento que você traz a valor presente, esse investimento, o governo está dando uma redução da sua tributação. Na lei, ela já estabelece que a partir de 1º de janeiro de 2024, essa valorização você vai pagar na alíquota de 15%. Mas quem já está trazendo o valor, valor presente, valor do investimento naquela data 31/12, você já pode pagar esse imposto em 31 de maio na alíquota de 8%.
Então, vai ser uma análise que cada um vai ter que fazer, se o seu ativo vai ficar a longo prazo, se você tem poucos ativos para poder identificar, ou se você tem um giro muito rápido desses ativos. Então, é muito importante essa avaliação antes, para que, uma vez feito o regime, você tem que seguir dali para frente nesse mesmo regime aplicado. Não pode mais mudar. Você fez também a opção do regime opaco da empresa ou transparente, você tem que preencher uma declaração com a opção, que é uma opção de atualização desses bens e direitos no exterior, que é chamado a ABEX, no site da Receita Federal, e no próprio link, quando você fizer a opção, vai aparecer lá o link para você acessar e fazer a informação, o pedido dessa opção que você está realizando. Então, essas são as mudanças que foram as mais importantes aí, relacionadas a declarar bens no exterior. A pessoa física que tem investimento lá, não tem um offshore, mas tem um imóvel, um veículo, um barco, um avião, uma aplicação financeira, aí o que ela precisa fazer? Ela tem que identificar esses bens, e também fazer a opção, se ela vai querer detalhar pelo transparente ou fazer ele de forma consolidada pelo regime opaco, e você, fazendo isso, você tem a opção de, para investimentos financeiros, você tem o extrato, né, bancário, o relatório financeiro do banco lá no exterior, ou a empresa investidora. E para bens como imóveis e veículos, você tem que fazer uma avaliação a preço de mercado na data 31 de dezembro de 2023. Prony, quem hoje é obrigado a declarar renda? Qual o valor de salário mínimo mensal? E os valores de dedução, eles mudaram? Então, Eduardo, este ano ela mudou, né? Conforme nós explicamos, a tabela progressiva ela teve um reajuste na primeira faixa, limitando as pessoas que tenham até 2 salários mínimos, quem optar pelo desconto simplificado, não pagar nenhum imposto, mas a tabela progressiva, ela é uma tabela para você calcular suas rendas mensais. Então, assim, na tabela você teve o reajuste da primeira faixa, mas não é a mesma informação quando se fala em declarar imposto de renda. No momento que você vai declarar o imposto de renda, você tem que observar se naquele exercício, qual é o limite de você estar desobrigado a entregar o imposto de renda. Neste ano, nós estamos falando em rendimentos até R$ 30.639,90 que estão desobrigados. Porém, a 2 salários mínimos, se você multiplicar mais as rendas do 13º, ela vai ultrapassar esses R$30 mil. E aí, automaticamente, ela acaba sendo obrigada a declarar imposto de renda, mas ela não vai ter mais nenhum imposto retido na fonte por conta dessa mudança da tabela progressiva. Com relação às deduções, ela teve uma mudança muito pequena em cada faixa. Mas é importante observar isso porque a cada faixa de rendimento você tem que seguir esse cálculo, né? A alíquota ela vai sendo progressiva até o limitante de 27,5 e tem que respeitar essa parcela a deduzir. Neste ano, o teto máximo são rendimentos acima de 4.664,68, você já aplica a alíquota de 27,5 e a parcela a deduzir é de R$ 896. E, Prony, o que mudou em relação à declaração de criptoativos? Ela teve uma mudança relativamente pequena, mas é importante os contribuintes estarem atentos. O limite de isenção da venda para as criptomoedas, até o ano passado era de 35 mil, ela se equiparou à renda variável, que é de R$40 mil ao mês. Então, todas as vendas abaixo de R$40 mil, elas possuem esse limite de imposto. Agora, eles estão colocando como obrigatoriedade informar o CNPJ da corretora, a empresa que fez a intermediação
da compra desses criptoativos. E é importante que, além de você colocar a corretora, colocar os dados exatamente de qual é a criptomoeda que você adquiriu, dar qualidade a essas informações para que lá fique claro para a Receita e não tenha nenhum tipo de pergunta ou questionamento a respeito. Brony, quem é MEI precisa declarar o imposto de renda? Eduardo, essa pergunta ela é importante porque isso vai variar conforme o seu resultado do seu negócio. A MEI ela tem a faculdade de você contratar um profissional da contabilidade ou não. Para aqueles que decidem não contratar um profissional para fazer a contabilidade da sua empresa, você tem que aplicar um percentual sobre o resultado apurado dentro do seu nicho de negócio. Então, você vai fazer os seus controles internos e evidenciar o resultado que teve no ano de 2023 da sua microempresa. Esse percentual varia por tipo de negócio. Indústria e comércio aplica-se 8%. E as prestadoras de serviço aplica 32%. Esse percentual é para você encontrar, em cima do resultado apurado anual, o rendimento isento e não tributável, que você vai destacar lá na sua declaração de imposto de renda ou não, se não atingir os limites mínimos obrigatórios. A diferença encontrada do resultado sobre essa alíquota, ou seja, resultado apurado menos o 8% para indústria e comércio, ou resultado apurado menos os 32% para prestador de serviço, você tem que lançar como rendimento tributável. E aí também tem que socorrer novamente a tabela para verificar se aquele rendimento tributável ele atinge o rendimento mínimo de isenção ou não, é obrigado a declarar. Então são duas linhas distintas e que você tem que verificar qual que você atinge. Se não atingiu nenhuma das duas, rendimento isento e tributável ou não tributável com rendimentos tributáveis, não precisa declarar. Se você atingiu uma delas, já entra na obrigatoriedade. Já aqueles que tomam a decisão de contratar um contador para fazer a contabilidade da sua micro empresa, você tem a opção de levantar os balanços e toda a lucratividade que você teve dessa empresa, você pode jogar como rendimentos isentos e não tributáveis. Não precisa fazer essa segregação e também a mesma coisa, tem que verificar se esse montante declarado como rendimento isento e não tributável atinge a tabela mínima de obrigatoriedade. Ganhos com atividades online como TikTok, Facebook, YouTube, desde ações de publicidade até venda de produtos e serviços nesses canais, tem alguma diferença na hora de fazer a declaração? Essa é uma atividade que vem crescendo bastante, né, Eduardo? Então, assim, as pessoas têm que ficar atentas, porque tem pessoas que trabalham de forma individual na pessoa física, essas atividades online, divulgações de produtos, faz o seu e-commerce, né, de uma certa maneira. E tem aquelas pessoas que levam já uma coisa muito mais profissional, elas já tem uma empresa envolvida na questão. Então, ficar atento no momento de escolher pessoa física ou pessoa jurídica, porém, é uma atividade, não deixa de ser uma atividade remunerada e, consequentemente, tem as suas aplicações de imposto para pagar, seja na pessoa física, através do Carnê-Leão, ou da pessoa jurídica, que aí cada empresa tem o seu tipo de tributação, seja simples nacional, lucro presumido ou lucro real. É importante você fazer essa análise de qual é a melhor opção tributária para o seu negócio que você está fazendo de maneira online, mas não vai escapar do imposto. Você tem que realmente verificar quais são os serviços, as intermediações de produtos e tudo mais que você participou, você faz nessas atividades, nessas redes sociais, e verificar a carga tributária e automaticamente você vai ser remetido a declarar no imposto de renda, claro, também verificando os rendimentos mínimos obrigatórios.
E as restituições recebidas no ano passado, elas precisam ser declaradas como rendimentos isentos? Precisa, Eduardo. Ela é uma informação bem simples, nunca mudou, sempre foi dessa maneira, mas muita gente acaba esquecendo, né? Ah, eu recebi o dinheiro e legal, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, no ano seguinte que você vai declarar novamente o imposto de renda, você tem que revisitar essa restituição e declarar na sua ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, no código 25, a informação do montante recebido no ano calendário de 2023. Então, vocês vão pôr exatamente o valor recebido. Ele vai sofrer uma atualização, geralmente, né, pela taxa Selic, e é esse valor que você vai informar lá como rendimentos isentos e não tributáveis. Excelente, Prony. A gente está chegando aqui na fase final, né, do nosso bate-papo, então eu vou abrir para você fazer suas considerações finais, né, e deixar seu recado aí, tanto para os profissionais da contabilidade quanto para os contribuintes. Eu agradeço primeiramente a você, o CRC, pelo espaço dado, pela ação realizada aí para a gente poder cada vez mais informar os contribuintes, os profissionais da contabilidade, como também é importante evidenciar aí as regras, as novas regras. É muito importante as pessoas que optam por fazer a sua declaração sozinha, de fato, façam com calma, tranquilidade, aquelas declarações um pouco mais complexas, que procure um profissional da contabilidade para que ele possa estar ajudando, né, e evitando qualquer tipo de inconsistência de informação nessa declaração de imposto de renda. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do Renato Prony e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRC-SP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo.